Graça e paz, meus queridos, meus amigos, irmãos, meus entes queridos, aqueles que eu não conheço, onde chegar esse devocional, receba essa graça e a paz do Senhor Jesus, receba a forma da gente ter o favor imerecido do Senhor para conosco, para que a gente tenha verdadeiramente esse espírito, esta abertura, essa legalidade, graça e paz. Muito bom dia, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, mas que possamos descobrir os tesouros, os verdadeiros tesouros, e que a gente possa deixar os tesouros dessa terra, as coisas dessa terra, deste mundo, em função dos tesouros verdadeiros. Assim como diz Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, relatado por Mateus, no capítulo 13, no verso 44, que ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vende tudo que tem e compra aquele campo. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos revele mais nessa manhã. Glória. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ensine cada vez mais, nos ensine através das suas parábolas, nos ensine através da sua escritura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esta ilustração das verdades através da Tua palavra entre no nosso profundo, no nosso escondido, na nossa alma, ative o nosso espírito, para que a gente possa deixar tudo que não é tesouro, que não é riquezas, ou que são na vida daqueles que não conhecem a Ti. O Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que possamos entender e compreender tudo o que o Senhor quer dizer para nós. Nos traga em discernimento do Espírito Santo, para que possamos deixar de lado todas as coisas negativas desse mundo, as coisas que a gente não vai ter benefício na nossa estrutura humana, as coisas que faz a gente perder tempo e não priorizar o Senhor, que é o nosso Deus, através do Teu reino e da Tua justiça. Pai, nos ensine sequencialmente e paralelamente a essa fé, e priorizar a nossa fé e a nossa família, assim como Neemias nos ensina na reconstrução do muro de Jerusalém. Senhor, em nome de Jesus, que tudo seja às claras, que o Senhor possa nos abrir, que faça-nos compreender todas estas coisas. Por isso eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e graças a Deus por estarmos ouvindo palavras como essa, ensinamento como este. Aqui no contexto dessa palavra, exatamente, só esse verso aqui está no contexto dessa parábola, a parábola do tesouro escondido. Então aqui, sobre parábolas, parábola, meus irmãos, de uma forma simplificada, é uma ilustração de verdades que o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, aqui na terra, explicava ali aos seus discípulos. E aqui no verso 10, no mesmo capítulo 13, os discípulos, olha bem, então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que
tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, Jesus está dizendo, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpram a profecia de Isaías: ouvires com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Olha bem, meus irmãos, nós temos de alguma forma que estar nessa posição, abrir os olhos e os ouvidos espirituais, porque se assim não fizermos, nós estaremos de mal a pior. Jesus Cristo disse que aqueles que ouvem, aqueles que entendem, fará e nos dará em abundância. Mas os que não ouvem, os que não entendem, até o que tem lhe será tirado. Oh, meus irmãos, vamos ter responsabilidade com essa vida. E melhor ainda, porque essa vida é muito curta, é passageira. Nós temos um plano, temos a Nova Jerusalém, a palavra de Deus nos contempla com essa maravilha. A Bíblia diz que pela graça do Senhor nós somos salvos, mediante a nossa fé. Então que tenhamos fé nesse processo de salvação da morada eterna, porque se não for a morada eterna que você vai obter através do entendimento das Escrituras Sagradas, vai ser o lago de enxofre, e lá vai ser triste, meus irmãos. Entendam o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou aqui como um portador apenas da palavra do Senhor, levando a vocês. E o verso principal, como eu disse, que é a parábola desse tesouro escondido, que eu espero em Cristo que vocês, assim como eu, possamos entender e buscar, fazer que o reino do céu seja semelhante a esse tesouro no campo, o qual certo homem, que seja eu e vocês e mulheres, nós o encontramos e transbordante de alegria, nós deixaremos tudo que pertence a esse mundo, vendendo tudo, entregando tudo na cruz do Calvário e nos lançando no trono da graça do Senhor com esse tesouro, para obtermos de fato este campo com esse tesouro escondido. E esse campo faz a relação, inclusive, da nossa condição humana, das bênçãos que o Senhor tem para nós, das recompensas que Ele tem para nós, mas também do futuro, pós-morte. Existe um dito popular que para tudo tem jeito, menos para a morte. E isso, através das Escrituras Sagradas, eu vi que não prevalece, não é verdadeiro esse dito popular, porque tem jeito sim para a morte. As Escrituras Sagradas está nos ensinando, se a gente deixar tudo e comprar este campo com este tesouro escondido, nós vamos ser dentre esses bem-aventurados, ou bem esses felizes. Bem-aventurados quer dizer felizes. Porém, os vossos olhos, que seja os olhos de vocês, onde vai chegar esse devocional, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Oh, meus irmãos, em nome de Jesus,
entendam. Meus filhos, Joneto, Gabriela, Heitor, Itachi, Radassa, Hanna, minha esposa, minha mãe, minhas irmãs, seus cônjuges, minha descendência, meus irmãos, os quais a vida me trouxe para perto de mim, os quais alcançarão este canal, este devocional. Peguem, busquem esse tesouro, deixe tudo neste mundo, porque o padrão deste mundo, ele não é aprovado pelo nosso Deus. Ele nos ensina a transformar-nos pela renovação da nossa mente para experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade dele. E a perfeita vontade dele é que você abra os olhos e os ouvidos e possa entender esta parábola ou esta ilustração da verdade do Senhor sobre a sua vida. E eu trago aqui, só para fechar esse raciocínio, a palavra nos traz aqui direto Paulo. Vou deixar aqui Paulo e João falar um pouco conosco, para não ficar, para ser uma autoexplicação. Filipenses 3, versos 7 e 8. Olha só o que Paulo nos contempla também. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então todas as coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo, você tem que entender que isso é refúgio para você. Você vai deixar de lado. Isso é um refúgio. Mas você ter Cristo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. É isso que eu e vocês precisamos entender. E João também, lá em Apocalipse, deixa claro para nós nesta manhã. Apocalipse 3, verso 18. E ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que vejas, para que você veja de fato, você enxergue de fato o ouro fino, que aqui neste caso ele faz referência à palavra do Senhor, e as vestiduras brancas para te vestires, que é o Santo Espírito de Deus. Então, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e seja uma igreja, templo e morada do Espírito Santo, recebendo por parte de Cristo, através deste devocional, esta palavra que te revelou nessa manhã. Quais são os tesouros que você precisa ter? Faz parte do reino de Deus, em fé, em obediência bíblica, deixando tudo deste mundo, padrão deste mundo que alimenta a carne, os prazeres da carne. Por isso, em nome de Jesus, eu desejo a cada um de vocês que vocês abram os olhos e abram os ouvidos para receber por parte de Cristo, em forma dessa parábola, dessa ilustração da verdade para a sua vida e para a minha vida. Que assim seja. Tenham um excelente dia, fiquem em paz e até amanhã com a permissão do nosso Senhor Cristo Jesus. Amém.